Então eu estava colocando para vocês dessas etapas que os jovens estão vivendo. Mas eu coloquei antes 4 aspectos para acontecer o envolvimento sexual, tá? Primeiro, trabalho, responsabilidade e o sentimento. E por que eu coloco estes? Tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque se houver uma gravidez, tomara que gostem um do outro. É comum, muitas vezes, acontecer a gravidez, aí eles falarem: ah, mas não era isso, não estava preparado, não era o que eu queria. E aí vem os pais avalizando. Tem pais que falam com a garota assim: ô filha, se você não gostar dele, não precisa de assumir. Não precisa de assumir. Ah, pai, e aí, gente, é a visão de cada família. Quando os jovens me perguntam: mas se houver uma gravidez, eu coloco para os jovens o seguinte: se por um acaso eles sabem que se está acontecendo, existe possibilidade do envolvimento sexual, eu falo com o jovem assim: meu filho, se você está com a pessoa, não pega. Conversa, conhece, mas não pega não. Por quê? Porque pegação estimula a sexualidade. Não pega não. Eu falo assim: ah, mas já não aguenta. Eu falo: então se pegar, não fica. Porque se ficar, agrava. Ah, mas não tem jeito. Então se ficar, não rola. Mas se rolar e não gosta da pessoa, porque não tem, eu não gosto, então não rola, não. Pegou, ficou, despacha. Despacha. Aí eles ficam: não, mas não tem jeito, que a gente não aguenta, que não sei o que, então acaba acontecendo um rolo, a gente vai ficando naquilo ali. Meu filho, então não aprofunda, não faz virar namoro, não. Dispensa, termina. Ah, mas a gente acaba namorando. Olha, então não transa. Mas se transar, assume. Eu peço: não pega, não fica, não rola, não namora. Agora, transou, como é que nós vamos fazer agora? Tem que assumir. Teve 4 etapas que antecederam uma gravidez. 4. Passaram por todas elas. Aí na hora de vier uma gravidez, não, agora não dá para assumir, não. Mas por que não dá? Aí vem os pais e falam assim: não, minha filha, a garota está lá com 15 anos, 16 anos. Se você não gostar dele, não tem problema. Depois da gente passar dessa fase, desse susto, desse sofrimento, a gente vai te ajudar. E eu coloco para os pais não assumirem esse papel. Não assumirem. Ela tem 14 anos, agora ela tem um filho. Ela tem 17 anos, tem um filho. Ela tem 28 anos, tem um filho. Não são os pais os responsáveis por aquele filho. Ela é responsável por aquele filho. E a Joana de Ângeles chama a nossa atenção no livro Constelação Familiar, no capítulo intitulado Os Avós. A gente não pode assumir papel dos filhos, independente do lugar em que os filhos estão inseridos, a não ser aqueles filhos que saem de casa e caem no mundo e não quer mais saber do neném. Aí os avós vão assumir. Fora isso, mas como é que ela vai estudar? Ela tem que se virar, ela tem um filho. E quando chegar a 18, 19 agora, ela tem um filho, ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. Mas é o que acaba acontecendo. Os pais assumem o filho do filho, aí demora um pouquinho, arruma outro filho, aí quando vê já tem 3 e quem está tomando conta é o pai. Os avós. Os avós. Então, por que nós estamos falando isso? Mas então você acha que eles devem se casar? Eles podem fazer o que eles quiserem, eles têm que assumir. E é muito comum o rapaz, já que os pais da moça: não, filha, se você não gostar, não assume e tal. É muito comum o rapaz chegar e não assumir aquilo ali. E eu já coloco que, olha, se a gente puder, nós vamos botar os dois juntos. Ele tem que ver o bebê acordar de noite, de madrugada, chorar, ver o peito da namorada dele lá cortado, riscado, sangrando. Quanto que a criança estressa o início de um relacionamento, e ele tem que acompanhar. E não chegar e falar assim: não, meu filho, vai lá no final de semana e visita. Isso é a coisa mais irritante que eu vejo. Tá? Por quê? Porque os homens, eles acabam ficando omissos na educação do filho que é deles. O filho é deles. Então os pais têm que estimular os dois a ficarem juntos. Aí o menino adoeceu. Não é a mãe da garota que vai levar ao médico, não. É o pai que tem que levar ao médico. Mas 2 horas da manhã, liga para casa dele. Ele tem 17 anos, liga para casa dele. Liga para lá e fala: olha, seu filho está passando mal aqui, passa aqui com seu pai. Porque você tem 17 anos e não dirige, passa com seu pai, pega o carro, vocês aqui vão levar no hospital.
Plano de saúde vocês estão fazendo, vocês estão pagando, então levam para ele acompanhar. Por quê? Porque nós isentamos o homem da responsabilidade e os homens estão fazendo menino, porque eles estão levando muito a sério o crescei-vos e multiplicai-vos. Tá uma beleza. Tá levando muito a sério, então as meninas vão sendo aparelhos reprodutores apenas, um grande vaginal, e os homens vão fazendo filhos. Tá? E a falta de responsabilidade muitas vezes ela é dos pais. Não, filho, se você não gostar, agora, tá namorando? Tá. Não estou dizendo que eles têm que casar, mas tem que assumir. Necessariamente, nem todos que estão casados assumem. Mesmo que não estejam casados, que assumam. A garota tem 14, tem 15, tem 16, ela tem que ter um adulto acompanhando, mas tira o pai de onde ele está, do conforto, da viagem, do passeio, ele tem que estar acompanhando, ele fez. E isso nós temos que ter em mente. Porque se as nossas filhas engravidarem, nós temos que mostrar para elas que elas têm que chamar o homem para a responsabilidade. Não pensem elas que nós iremos assumir. Mas para elas terem essa segurança, nós também temos que ter certeza. Tá claro? Dúvida? Vocês estão assustados, né? Mas aí eles estão lá para ter a relação sexual, trabalho, responsabilidade, amor. Qual é o quarto item, gente? Hã? Na casa de quem? Então é local. Local. Aonde que eles vão ter? Vasco, tira a foto aí que eu vou mostrar pra Maria. Por que não trouxe a Maria? Ah, e o Gabriel não? Também, lógico, mas eu não posso, eu tô brincando, não. Ela colocou o nome dos filhos de Maria e Gabriel, já sabe por quê, né? Tá querendo que eles angelizem sem sexo. É complicado, né? Cada mãe dessa terra. Vai sublimar. Olha só, por que aí eu discuto o local? Aonde que eles vão ter o envolvimento sexual? Aonde? Gente, me fala. Na casa dos pais. Na casa dos pais de quem? Depende. As deles, né? Ah, Não, o pai que tem a liberdade, né? você tem filhos? Não. Seu futuro te aguarda. Passei há pouco tempo por essa fase. Estou jovem. Ah, mas calma. Tá jovem, mas já está em condições de engravidar. Viu? Resolve isso aí, viu, meu filho? Resolve, porque nada como experiência. Aonde que nós vamos fazer o menino? Na verdade, eu acho que na hora que surgir a vontade deles, eu tenho uma filha adolescente, eles vão querer procurar qualquer lugar, né? Sim. Geralmente a gente passa pela rua, eu ando muito, trabalho na rua, você passa elas nas escolas, tem uns se pegando que parece que tá rolando, né? Então, acho que quando a vontade surgir, tiver um envolvimento, tiver uma oportunidade, se tiver um canto eles vão, se vier a vontade, não tiver bem destruída eles vão. Se tiver um pai ausente, trabalhando, não for bem esclarecido, eles vão usar aquele local para isso, porque são de menores, não vão ter acesso ao motel, não vão poder entrar no drive, não vão poder entrar. Então, eu acho que eles vão, quando a vontade vier, eles vão dar um jeito de resolver aquela situação, se não estiver bem esclarecido para naquele momento. Cabe, eu acho, nossos pais a não fazer, vamos dizer, não é fazer parte daquilo, mas não abrir a nossa casa para recebê-los cada dia como uma pessoa, sem envolvimento, sem fazer aquilo ali, proporcionar para ele do momento, sem ter responsabilidade pro ato, né? Mas então você não respondeu aonde? Tá bacana o seu discurso. Bacana, assim. Você deve ser ótima para escrever mestrado. Escreve aquele texto todo, é uma beleza. Mas aqui, e aonde? Na casa dos pais, na verdade. Continua na casa dos pais. Eu discordo um pouco do que ela falou, porque eu acho o seguinte: a partir do momento que você já instruiu, né, o jovem e tal, se a escolha dele for cada dia ficar com um, ele vai ficar com um, seja na sua casa, seja fora da sua casa. Minha mãe sempre teve esse discurso. Mas a minha mãe sempre teve esse discurso assim: olha, eu te eduquei, mas a escolha vai ser sua. Se você quiser se fechar no quarto com o seu namorado, o problema é seu. Porque eu te eduquei. Se você não for fazer aqui em casa, se você quiser fazer, você vai ali no banheiro da boate e vai fazer. Então eu prefiro que você faça dentro da minha casa. Foi a educação que minha mãe me deu e que eu assim, ainda acho que é a melhor opção para dar para meus filhos. Porque chega um momento que não tem mais aonde você interferir, a escolha deles. Mas cada semana, mas não é estimular, é
escolha dele. Se você até tal momento. Eu vou deixar até 6 horas da tarde, tá? Pera aí. Vamos lá. Posso trazer a opinião dos espíritos? Ah, então tá. Então vamos lá. Olha só. Será correto? Olha o Raul Teixeira perguntando no livro Desafios da Educação, pergunta número 55. Será correto o procedimento de pais que deixam seus filhos dormirem com namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Observação. Lá na pergunta é: será correto o procedimento de pais liberais, que nem todos liberam? Correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem com namorados ou namoradas, está lá na pergunta, nas dependências da própria casa? Eu reduzi a pergunta aqui só pra gente, só para caber numa folhinha. Tá? Será correto o procedimento? E aí, por quê? Porque essa é a discussão. Alguns acham que é correto, outros acham que não. Tá? Então, como que a espiritualidade se posiciona? A espiritualidade coloca para nós da seguinte forma: quando eles não têm como erguer o seu próprio recanto, não tem como erguer o seu próprio recanto, e já se assumiram como casados, nada obsta, coloca assim, nada obsta que os dois se envolvam na casa de um ou de outro por já se assumirem como casados. Pronto, eles já assumiram. Então aí tem porém. Tem, por já se assumirem, é o que ele coloca. Tá? Agora, essa é a primeira observação. E a pegação? Já saí dela, a gente já está transando. Agora, olha só, você imagina, ele coloca lá: se namorados de filhas ou namoradas dos filhos se ajustando às referidas condições por se assumirem como casados e não tendo podido erguer o seu próprio recanto, não havendo possibilidade de morarem juntos, nada obsta que venham a dormir juntos nas casas uns dos outros. Então, foi o que eu passei para vocês. Então é um relacionamento afetivo, mas sério. Eles já assumiram. Já está sério isso aí. Não é o casado que está no papel casado, mas é um relacionamento afetivo já sólido. Agora, vamos pegar o jovem lá com 17 anos e a garota com 15. Mas os dois já têm uma vida sexual ativa. 17 e 15. De forma lúcida. Hoje, eles têm maturidade para assumir algo além? Não. 17 e 15, gente. Não tem. Mas quando você abre a casa, aí olha o que ele coloca para nós. Entretanto, se a situação não ultrapassa as linhas do prazer pelo prazer, da aventura mais barata, tudo muda de figura. Claro é, ou seja, muitas vezes eles estão fazendo pelo simples encontro. Por quê? Porque eles estão no movimento do ficar, do rolo. Às vezes assumiram o namoro, mas é um namoro muito mais inconsequente. É um namoro com muito menos responsabilidade. Tá claro? Então, nós vamos abrir as nossas casas? Aí ele coloca: claro que os pais muitas vezes não têm como impedir. A mãe orientou. Mas ele fala, muitas vezes os pais não têm como impedir que os filhos estejam incluídos nesse movimento. Por que muitas vezes não tem como impedir? Imagina você que você sai para viajar com a sua esposa. Você saiu para viajar com a sua esposa, você orientou os filhos sem lugar, sem dinheiro, sem motel, a cama lá falando assim: deite em mim. A namorada ou o namorado fala: role comigo. E aí a casa livre. Aí o que o Camilo coloca? Muitas vezes os pais não têm como impedir que esses filhos estejam incursos nesse contexto. Acaba tendo envolvimento dentro de casa. E muitas vezes os pais não avalizaram, mas conversaram. Agora, olha só. Entretanto, os pais abrirem o seu lar para facilitar esses conúbios, seja em nome de modernismos, palavra está entre aspas, ou de avanços sociais, também entre aspas, não deixará de configurar um regime doméstico de prostituição. Isso. Bom, eu vou trocar a palavra prostituição, com licença ao Camilo. Concordo com tudo, mas é uma opinião pessoal.
E eu vou ter a liberdade de colocar de forma pessoal. Regime doméstico, mas não de prostituição, mas de promiscuidade. Por quê? Porque prostituição hoje é uma profissão. Tem mulheres que se prostituem porque não conseguem fazer absolutamente nada para levar comida para casa. Tá claro? Então, para não acontecer, a prostituição hoje ela é paga. Ela é paga. Então eu vou colocar de promiscuidade, por quê? Porque aí entra na leviandade. Entenderam? Então ele coloca, isso vai abrir para a pessoa a utilização do sexo sem nobre ética, sem respeito pela pessoa humana, sem maturidade, o que mais facilmente abrirá fossos de enfermidades espirituais indescritíveis. Mas essa é a opinião da espiritualidade. Tudo bem. Há muitos não concordam, é sério. E muitos passam por isso e não tem dificuldade nenhuma. Tá claro? Não tem dificuldade nenhuma. Então eu vou pegar, já que você citou o exemplo seu, eu vou pegar você. Qual que é seu nome? Flávio. Mas vou pegar no bom sentido, né? Na pegação. Não, vou pegar a Flávia, como ele é seu marido? É. Qual é o seu nome, meu filho? Então eu vou pegar o exemplo da Flávia e do Jorge. Os dois estão aqui no salão, estão estudando, estão se evangelizando. Isso que nós estamos conversando aqui, eles estão levando para a casa deles. Os futuros habitantes, lembra que eu falei no início? Às vezes estão sentados aqui, ó. Tá claro? Não tem não, senhora, agora não. Não começa, não. Não me provoca, não. Então, juntos os dois, e eles já estão estudando, eles estão discutindo e tal. Os filhos também estarão vindo e vão discutir junto, vão bater papo, vão trocar ideia. É isso, gente. Agora, se marginalizaram? Não. Estão aqui estudando, aprendendo, conhecendo, lutando, como todos nós estamos fazendo. Mas tem muitos que você não precisa nem de orientar, eles já estão se marginalizando pela questão sexual. Tá claro? Tem muitos que já estão. Por quê? Porque já tem problemas adormecidos de outra época, como André Luiz coloca para nós. Eu vou dispensar o conhecimento que está sendo trazido? Não vou. A mãe dela orientou daquela forma e valeu. E valeu. Mas nós, no papel de pais, podemos fazer isso com todos os nossos filhos? Não. Estamos com a consciência tranquila para todos? Não estamos. Aí um jovem chegou para mim e falou assim: ô Emerson, mas veja bem, mas lá em casa qual o problema? Eu falei assim: meu filho, eu vou te dar um exemplo. Seus pais fecham a porta quando eles estão tendo relação, quando estão fazendo amor e tal? Fecham? E você já escutou, já chegou lá na porta para ouvir? Sua mãe geme? Ou seu pai geme? Alguma coisa? Você está doido? Eu não gosto nem de ouvir isso não. Por que você acha que os pais querem ouvir os filhos? De onde tirou isso da sua cabeça? Do jeito que os filhos não querem ouvir os pais, não querem. Não querem. Se os filhos não querem, porque na cabeça dos filhos, pais não transam. Na cabeça dos filhos, pais não transam. Minhas filhas, Carolina e Júlia, seus pais não transam na cabeça de vocês, concordam? Então eu já estou dizendo o contrário. E deixe eles em paz. Tudo bem? Ou seja, filho acha que pais não fazem. Não, os filhos já aprendem que pai só faz para procriar. Nasceu, acabou, não se vai não. Mas gente, se é saudável, se é rico, por que nós não vamos fazer? Agora, da mesma forma, os pais, nem da Júlia, nem da Carol, eles não querem saber, viu? Na vida de vocês, não precisa levar para o quarto, não. Porque seu pai não quer ouvir. Agora, eles vão saber o que estão fazendo? Claro, gente. Nós também não somos imaturos, não. A gente sabe quando os nossos filhos se envolvem, que gostam e tal. Mas eles vão ter que escolher o espaço deles. Eu vou querer que faça lá na minha casa? Não quero estar lá, eu vendo um filme. Eu não quero isso lá, não. Ela pode gemer do jeito que ela quiser lá, ela é minha filha. Mas não lá, eu não quero ouvir, não quero assistir. É um direito que a gente tem. Tá claro? Da mesma forma que eles também não querem. E os filhos nossos, pior, eles ainda preferem pensar que a gente nem faz. Não é assim? Mentira. Tá claro? Então, dentro de casa, essa é a postura da espiritualidade. Entenderam? Tudo bem. Então, dentro de casa tá meio difícil. Alguns casos são diferentes, né, Flávio? Né, Jorge? Mas dentro de casa tá difícil. Vamos passar para outro lugar? Onde sobrou, gente? Nossa senhora, os meninos estão ficando ansiosos. Como é que a gente faz? Pois é, pessoas.
Tá bom, orientações espirituosas, coisa toda. Não, mas você pode discordar dos espíritos. Conhecia aí a violência pro Estado, sabe? Sim, e aí? Eu sou um borrão, um movimento escuro de noite, e quando eu vejo os casaizinhos se agarrando no escuro, eu vou porque não vai pra casa do papai, não vai pra casa da mamãe. Eu não faço de objeção a meus filhos. Preocupado com essa questão. Sim. Não tem que você. Vou te contar agora. O casal chegou pra mim. Olha só, ela falou da questão que nós temos matéria, tá? Matéria está saindo no jornal falando da epidemia de sífilis nos jovens brasileiros. Nós vamos falar da questão da doença, que eu vou entrar no assunto do preservativo. Veja bem, como fazer? Um casal chegou para mim com essa questão. Um casal. Porque não tem jeito, porque a gente acaba liberando a casa, está tudo muito perigoso, senão eles vão ficar no escuro, vão no motel, está tendo assalto e tal, então está tudo perigoso. Rubem Alves coloca que o perigo está em viver. O perigo é viver. Peguei a partir da frase do Rubem Alves. O perigo é viver. E trouxe para o casal. Bom, já que está tão perigoso eles saírem para se envolver, eu acredito que os seus filhos não estudam fora. Vocês contratam os professores para dentro de casa. Não, Emerson. Seus filhos não vão no show, vocês trazem o cantor. Não, Emerson. Seus filhos não vão no Mineirão, vocês trazem os jogadores. Não, Emerson. Eu falei, então, o perigoso é viver. Agora, nós vamos ensinar para não ficar no escurinho. Vamos. Olha, no claro eles estão assaltando, estão entrando nos carros, estão roubando, botando na rua, atirando. Na rua, 4 horas da tarde. Não precisou de escuro, não. Então nós vamos educar os nossos filhos para eles serem seletivos nos locais, seletivos nas amizades, seletivos nos horários. Eles estão educados para isso. E agora? Agora o problema é de quem? Meu? De Deus. O filho é dele? Deus está com problema. Porque Deus falou para mim, eduque. Eu fiz. Aconteceu o problema. Deus, e aí? Olha o que você fez. Tá claro? Eu posso até sofrer, o que é provável. Mas que ele está com problema, ele está. Por quê? Porque ele botou todo tipo de filho aqui na terra. Tá tudo bem. Agora, eu não quero que vá para o show. Eu não quero que vá na festa. Eu não quero que vá no jogo. Eu não quero que vá porque está escuro, é perigoso, é não sei o que e tal. Filha, eu estou te educando para tudo, para você frequentar esses lugares. Se você achar que deve, e se você achar que não deve, você escolhe não frequentar. Eu estou te educando para ter discernimento e não para te proibir. E lá na frente, eu vou sentar e vou conversar com você. Eu vou sentar e vou conversar. Se você achar que tem que continuar, a escolha é sua, não é minha. Tá claro? Então, nós não vamos contratar todo o pessoal para dentro da nossa casa. Tudo bem? Um cruzeiro na minha casa. Não, o seu problema não é cruzeirense. Nós somos muito de boa índole. Então veja bem, sobrou o quê? Minha filha. Não, a mãe dela trabalhou no Domiciano. É mesmo, esse cara me assustando. Então, sabe o que é me assustando? Eu fico assim, gente, o povo que eu conheci e tal, o povo já está desencarnando e eu tô ficando. Quando eu vejo, eu fico assim, deixa eu ver se está encarnado, se eu tô vendo espírito. Prazer, que bom que você está aqui. Você foi aluna lá no Domiciano? Também. Então tá certo, nós fizemos um trabalho lá também. Bacana, muito bom. Aqui, quando eu era jovem, né, filho? Sério, você era, nossa! Então vamos lá. E aí, pra onde a gente vai? Se a casa, nós temos esses fatores aí para serem discutidos, sobrou o quê? Conversar. Não, depois da conversa, já conversamos. Já. E agora? Pode financiar o motel, pai. Pode falar alto. O pai pode ter ideia de financiar o motel. O pai pode ter a brilhante ideia, né? Não é só a ideia, a brilhante ideia de financiar o motel. Então tem motel, tem matel, é o perigo, né? Porque quando vai pro motel é perigoso, fica dentro do carro é perigoso, ficar na pracinha é perigoso. Aí vai lá o pai e patrocina, né? O motel. São 17 anos, por exemplo, não tem acesso. Não tem acesso, e agora? Aonde a gente teve a nossa vivência sexual, a nossa primeira vivência sexual, provavelmente a gente teve numa idade mais nova, né? Então, aonde que, tipo assim, se não foi na casa dos nossos pais, foi aonde? Acho que a resposta vem da nossa vivência também. Porque
Isso. E aí, então, vamos pro motel? Gente, é só uma pergunta, não é pra gente decidir isso aqui, não. Vamos lá. Essa pergunta é a pergunta de número 38 do livro Desafios da Educação. Como encarar o hábito dos casais que utilizam os motéis para suas práticas sexuais? Aí não. Vocês estão vendo que o Raul não deixa escapar nada. Oi, filho. Eu acho muito complicado porque tem livros que explicam que tipo de companhia espiritual vocês não entram, né? Eu, falar de mim, eu não entro, eu morro de medo. Eu entrei 2 vezes. Uma vez para festejar aniversário de casamento, eu fiquei apavorada. E o medo de eu sair com sei lá quantos espíritos, era tantas Quando eu entrei no segundo relacionamento, já velha, eu disse, olha, o negócio tá feio, eu não vou. Não dou conta, não. Pois é, aí como é que fica a questão espiritual, da energia e da sintonia que existem nos motéis? Vamos discutir. Luana, você viu que pais transam? Então, olha só. Tem a questão das energias. Como é que fica? Ela citou as referências vão falando pra gente das companhias. Vamos pegar algumas referências. O livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, sob a orientação do espírito de Valdo Franco, a orientação do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala dessas companhias. Tá? A resposta dessa pergunta também traz as companhias. O Missionários da Luz, capítulo 13, chama-se Reencarnação, capítulo 13. É um bate-papo do André Luiz com o espírito de Alexandre. Nós vamos trazer aqui. Enfim, então tem obras falando pra gente a respeito, tá? Então o que acontece? Existem essas companhias que são habitantes naturais dos motéis. Aí, pegando a partir da sua informação, uma senhora chegou para mim e falou isso, que o marido queria comemorar o aniversário de casamento no motel. Ela, trabalhadora do movimento espírita, e ele, trabalhador da igreja católica. Os dois já tinham vários anos de casado, os filhos já eram jovens, mas ele queria comemorar no motel. E ela falou assim, olha, eu não dou conta, minha mediunidade e tal. Não, que mediunidade? Para com isso. E, assim, os dois são religiosos, se respeitam e tal, mas nessa hora, ele falou, não tem isso, é mediunidade, sabe? E foram pro motel. Depois dele insistir, foram pro motel. Só que a vidência dela é muito aflorada. Enquanto ele estava estacionando o carro, ela entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, ela começou a ver as entidades lá dentro. Ela começou a ver as entidades lá dentro, entidades deformadas, com a genitália exposta, constituído de verminoses. Ela via os vermes nadando nas genitálias, na língua. Ela via as línguas deformadas. Quando ela começou a ver as entidades, ela tinha aberto, na hora que ela entrou, ela tinha aberto o primeiro botão. Ela fechou o botão da blusa dela e foi dando ré para a porta. E vendo os espíritos, e dando ré para a porta. Quando o marido entrou, a hora que ele abriu a porta, ela pegou e saiu. Ela saiu correndo, ele saiu correndo atrás dela. Foi, meu bem, volta aqui, volta aqui. Aí o motel começou a acender outras luzes, que eu devia ter pensado, né? O que está acontecendo ali, né? E ela foi correndo pelo pátio do motel. Na hora que ela parou de correr, ele falou assim, meu bem, o que está acontecendo? Ele falou assim, você não entende e muito menos aceita. Eu vejo. O tipo de entidade que está ali dentro, eu vejo. Não tem um espaço reservado para nós melhor que a nossa casa. Eu não dou conta. Ele ficou com raiva, foi embora para casa e à noite foi assim naquela comemoração. Tá claro? Não tiver nada. Tá? Então, veja bem, existem essas entidades? Existem. Quando ela me contou, não tinha saído o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Não tinha saído. Quando eu fui ler o livro, aí eu vi que é muito mais grave que o que ela viu naquele quarto. Muito pior. Isso que eu falei para vocês aqui não é nada em relação àquilo que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós com profundidade. Não é nada. Ele vai trazendo com uma riqueza de detalhes e só não faz mais porque a nossa mente, ela começa a nos agredir no movimento de autocontaminação. Entender? Mas é muito mais grave. Então o ambiente do motel, ele não está preparado. Olha a forma que o Camilo responde o Raul. Pergunta 38.
38. Incontáveis entidades desencarnadas ficam nesses ambientes com o fim de coparticiparem das aventuras, das orgias e das comemorações, em que os incautos, ou incautos sem cuidado, empolgados por usufruir o prazer pelo prazer, não se apercebem dessa movimentação. Tá? Não se apercebem. A questão é só o prazer. E aí ele coloca assim: é comum esses vampiros que estão no ambiente levem os parceiros a tamanho grau de exigência e necessidade sensorial que, ao saírem desses ambientes, passam a admitir que o outro não mais esteja correspondendo aos seus apetites sexuais. Muitas vezes um sai satisfeito porque a satisfação ela é biológica. Então houve a satisfação biológica, mas do outro lado não houve uma satisfação nem emocional. E aí um sai reclamando de que o outro já não está envolvido mais. Olha por que da reclamação. Sem saberem que em tais ambientes, impregnados de veneno fluídico e governados por psiquismos infelizes, a dupla faz sexo contando com acompanhantes desencarnados, que então tiram proveito da situação, instalando a compulsão pelo tipo de ambiente ou promovendo a desagregação do casal quando este vive uma relação estável. Aí entra as entidades que a gente pode estar levando para casa. Entendeu? Silêncio sepulcral. E aí? E aí então é não fazer. E aí os jovens me perguntaram: Emerson, você vai fazer essa palestra para os nossos pais? Falei, vou. Emerson, mas aí os nossos pais vão deixar fazer em casa. Falei, vocês se viram. Quem mandou nascer na casa deles? Emerson, mas aonde você sugere? Aonde você sugere? Falei, gente, olha, o motel é esse estado. Aí um casal falou assim: Emerson, mas se a gente, por exemplo, a minha namorada, eu estou aqui no encontro, minha namorada é espírita, está aqui também, a gente já está junto há um tempo. Se a gente vai para o motel, a gente tem vigilância, a gente trabalha. Se a gente vai para o motel, não existe uma diferenciação no ambiente, porque mais é a intenção do que o local? Aí o outro falou assim: Emerson, mas não pode acontecer de ir para o motel e, por exemplo, então faz o culto no lar no motel. Leva o evangelho para lá, faz a leitura, faz a prece. Pode ver só. É mesmo diferente. Ó, se vocês forem para o motel e fizer o culto no lar, os espíritos que estão lá dentro, eles vão sentar e esperar, né? Que sofrimento lá. Depois que terminarem de rezar, pega para capar. Tá? Não tem. Por quê? Os espíritos, eles não vão fazer a limpeza daquele ambiente, gente. É óbvio que não. Vamos fazer essa reunião nossa aqui hoje nós vamos fazer no barzinho aqui na Platina. Lá no bar da Platina tem a proteção que a gente está tendo aqui na casa? Não tem. Embora a reunião seja nobre, mas lá não tem essa proteção aqui, por isso ela está sendo feita aqui. Tá claro? Agora, um motel, o casal é vigilante, equilibrado, faz o culto, faz trabalho, dirige instituição, faz não sei o quê, mas a hora que eles entram ali é o habitat natural daqueles desencarnados. Se é o habitat natural deles, eles vão se envolver, normal. Os espíritos superiores não vão chegar lá e tirá-los ali, não, é a casa deles. Eles desencarnaram viciados no sexo, continuam viciados do outro lado. Eles não fizeram movimento de mudança. Tá claro? É o que nós vamos encontrar lá no Apocalipse, falando para nós dos espíritos fornicários, que ele coloca como fornicários, viciados do sexo. Então, se são viciados do sexo, olha, nós não temos como mexer nisso aí. Tá? Então ali não seria o lugar. Aí um outro jovem chegou e falou assim: Emerson, você que viaja muito aí, você não conhece nenhum motel espírita kardecista? Conheço não. E olha, é uma proposta para algum empresário aí, mas do jeito que está surgindo coisa nova, pode ser. Conheço não. Então, as escolhas passam para os nossos filhos. Aí a responsabilidade, eu volto na fala da sua mãe, a responsabilidade é do próprio filho. O filho vai escolher. Mas olha, não tendo para onde ir, eu já tenho trabalho, eu sou responsável, tenho sentimento pela pessoa, vou escolher o motel. Pronto, a escolha é livre, ele é livre. Pai, eu queria vir aqui em casa, meu filho, aqui em casa eu não vou liberar não gostaria não, vai me incomodar muito, então eu gostaria que você fizesse os seus movimentos, o que você achar que é interessante para você.
Ô pai, eu vou fazer na casa dela. Olha, se a família dela for liberar para isso, eu discordo, mas eu quero que você saiba que eu discordo. Então, tudo bem? Mas essa conversa tem que ser aberta, gente. Exemplo, o namorado da minha filha, quando ela passou no vestibular aqui, ele passou no vestibular na Universidade Federal de Goiás. E aí, quando os pais vieram conversar, os pais estavam mudando para lá, porque a família era de lá, eles já estavam namorando há 2 anos, desde os 16 eles estavam namorando, 16 para 17, passaram os 2 no vestibular. Eu peguei e falei com eles assim, aí os pais vieram despedir da gente, não sei o que eles agora iam morar lá. Eu falei com ele, eu falei assim, filha, vocês vão ter que ficar atentos a essa questão do namoro. Eu não gostaria que você dormisse lá na casa dele. Quando você for, você vai para uma pousada, uma pensão, um hotel, e você vai trabalhar para fazer isso, porque eu não vou sustentar o seu namoro. Não pense você. Ô pai, mas o que você sugere? Eu sugiro que você termine. Pai? Uai, filha, eu estou dizendo que eu não vou sustentar. Você não está trabalhando, ele também não. Sugestão, termino. Não, pai, não, eu gosto dele, então arranja coisa pra você fazer, porque você vai ter que pagar a sua ida e volta. Ela começou a vender bombom na faculdade. Gente, eu vi que o brasileiro adora mesmo chocolate. Porque ela pagou uma vez em 1 ano e meio de namoro, ela foi de ônibus e voltou. Depois ela só de avião. Pra lá e pra cá, vendendo bombom. Então o chocolate é uma beleza mesmo. Tá claro? E, enfim. Aí vieram, a família dele veio conversar comigo e tal, falar, né, que eles estavam indo embora, despedir e tal, fizemos um lanche em casa. Eu falei, gente, olha, eu vou conversar com vocês, aproveitar que a gente está reunido aqui na sala. Eu gostaria de dizer para vocês que quando a minha filha for para lá, eu não gostaria que ela dormisse na casa de vocês. Eu gostaria que ela ficasse no hotel, ela vai assumir o custo dela. Aí a mãe, Emerson, mas você está preocupada se vai acontecer, você está preocupado se vai acontecer alguma coisa entre eles e tal? Na época eles estavam com 18. Você está preocupado se vai acontecer alguma coisa entre eles, um envolvimento sexual? Eu preocupado? Não, estou não. Veja bem, eu não quero que ela durma lá na casa, não é porque se vai acontecer ou não, porque se acontecer o problema é dela e do seu filho. A responsabilidade vai ser maior dela do que do seu filho. Que ela morando aqui, a responsabilidade é dela. Mas a 5 quarteirões que abaixo eu tenho um abrigo, que eu olho crianças ali, que olha, jamais vou olhar neto. Ela sabe disso. Então ela vai ter problema se aparecer uma gravidez, se eles transarem e tal. Não estou preocupado com isso não. Ah não, porque você pode ficar tranquilo que eu vou ficar atento. Eu falei, não, minha filha, o que eu tinha que explicar para ela já está explicado. A vida é dela a partir de agora, não é minha mais. Agora, eu preciso passar para vocês que eu não quero que ela durma lá, porque quando ele vier aqui, o meu motivo é ainda menor do que esse que a senhora está preocupada. Quando ele vier aqui, ele não vai dormir na minha casa. Uai, não, eu não quero que homem durma aqui em casa, não. O único homem que dorme aqui sou eu. Então, não quero namorada de filho, nenhuma. Eu tenho 3 filhas, na época ela estava com 18, a outra com 16 e uma outra com 9. Eu tenho 3 filhas, eu não quero que nenhum homem durma aqui. Homem vem aqui só até o portão, despede e vai embora. Quem canta de galo aqui sou eu sou cruzeirense, mas eu canto de galo. Tá claro? Agora, eu não vou aceitar que durma aqui. Então, eu já estou avisando a vocês, porque, ele até comentou que você realmente tinha comentado isso com ela, que nós... Não, eu já estou falando com vocês aqui para ficar claro, para não ter dúvida. O dia que ele vier, ele paga a despesa dele aqui. E pode chover canivete aberto, que eu tenho carro e a lataria não passa canivete, eu levo ele na porta do hotel. Mas na minha casa eu não quero que ele durma. Eu não quero que ele durma. Então eu estou avisando para vocês. Não, mas ela vai dormir lá em casa. Isso é questão deles. Tá claro? Como aconteceu dele vir também várias vezes e ele dormiu no hotel. Tá? E ela foi para lá várias vezes e dormiu na casa dele. Porque ela já tinha avalizado. Mas isso, gente, é a escolha do casal. Isso é a família. Cada casal tem a sua... o que é certo? Cada casal escolhe.